Você já se perguntou por que Maito Gai não ensinou a técnica dos 8 portões para o Neji? Já parou para pensar até onde o Neji iria se conseguisse utilizar essa técnica absurda? Que nível teria o personagem se dominasse esse jutsu tão bem quanto o próprio Rock Lee? Tudo isso e mais um pouco depois da vinheta. Vamos lá. Neji já era bem forte, sendo visto como um jovem prodígio dentro dos padrões do clã Hyuga, podendo desde muito jovem usar técnicas secretas de sua família com maestria. Além de tudo isso, informações oficiais dizem que o personagem tinha a liberação de chakra da água, da terra e do fogo. Mano, o Neji sem dúvida era um personagem muito apelão que infelizmente foi mal aproveitado pelo nosso querido Masashi. Mas vamos entender agora como funciona esse jutsu dos 8 portões e como Neji usaria ao seu favor caso ele tivesse aprendido a técnica. Existem 8 portões, cada um com seu específico sistema de circulação de chakra de cada indivíduo. Eles limitam o fluxo global de chakra dentro do corpo de uma pessoa. A base para a ideia dos portões de chakra é o limite do corpo sobre as funções que cada pessoa consegue usar dentro do seu próprio alcance. Ou seja, a pessoa só pode usar esse jutsu se tiver muita resistência corporal. O primeiro portão, portão da abertura, o Kaimon. Ele se localiza no lado direito do cérebro. Abrindo esse portão, o shinobi consegue uma força maior do que ele normalmente já atinge e permite o usuário usar a Lotus primária. O segundo portão, o portão do descanso, Kyumon, localiza-se do lado esquerdo do cérebro. A abertura desse portão causa um aumento de força absurdo no usuário e a reenergização do corpo. O terceiro portão, portão da vida, o Seimon, está localizado na medula espinhal e ele permite que o usuário use a Lotus oculta. O aumento de fluxo sanguíneo acontece durante a abertura desse portão, fazendo com que o usuário fique com a cor da pele avermelhada. O quarto portão, o portão da dor, Shoumon, está localizado na medula espinhal. Ele aumenta drasticamente a velocidade e a força do usuário. E, obviamente, aí começam a vir os efeitos colaterais. Ele começa a desgastar os tecidos musculares do usuário. O quinto portão, o portão do fechamento, o Toumon, está localizado no abdômen. Ele aumenta ainda mais a velocidade e a força do usuário, de uma forma absurda e tremenda, e pode desgastar mais ainda os tecidos musculares do usuário. O sexto portão, o portão da alegria, está localizado no estômago e ele aumenta ainda mais a velocidade e a força do usuário, podendo causar ainda mais desgastes muscular. Porém, ele permite que o usuário possa usar o Asaka Kujaku. A abertura desse portão libera também imensas quantidades de chakra. O sétimo portão, portão da tristeza, o Kyumon, está localizado abaixo do estômago. Ele aumenta ainda mais a força do usuário, podendo também causar um desgaste maior nos tecidos musculares e nos ossos. Esse portão permite que o usuário utilize o Hirudora. O oitavo portão, o portão da morte, o Shimon, está localizado no coração. Esse portão libera e consome toda a energia do corpo. E ao abri-lo, a pessoa adquire poderes literalmente sobre-humanos. Mas, passado o tempo limite, onde o corpo se esgota, a pessoa morre. Ele também permite que o usuário utilize o elefante do entardecer e a mariposa do anoitecer. Poxa, mas a partir do quinto portão, vem muito efeito colateral. Meu Deus, o Gai é um monstro. Beleza, galera, agora vamos acreditar que o Neji conseguisse dominar na sua fase adulta no Shippuden até o sexto portão, como seu colega de equipe, o Rock Lee. E pensando assim, vamos escolher alguns dos jutsus principais mostrados no anime e combiná-los com o poder do Hachimon Tonko. Vamos começar pela técnica principal do clã Hyuga, principal do Neji, o Byakugan. Levando em consideração que o poder dos portões amplia somente os poderes provenientes de técnicas vindas de Taijutsu, acredito que o Byakugan não sofreria alguma alteração. E se sofresse, seria somente por causa do aumento de chakra, aumentando também assim o alcance da visão do Byakugan.
Emissão de chakra. O usuário libera chakra através dos seus tenketsus e o acumula pela superfície do seu corpo, condensando e criando uma fina e rígida camada que serve para proteger contra os ataques físicos, reduzindo, se não negando e anulando completamente os danos recebidos. A técnica pode ser usada tanto no corpo inteiro quanto em partes isoladas. Quando usada habilmente, essa técnica é capaz de defender de golpes, taijutsus e até mesmo de ninjutsus poderosíssimos. Ele também é muito eficiente contra ataques de névoa, cristalização, congelamento e queimaduras. Aplicando ela junto com Hachimon Tonko, sem dúvida, Neji, sendo o hábil ninja que vimos, usaria uma armadura completa em seu corpo e teria combinações de ataque e defesa com ela que seriam de um nível surreal. Podemos imaginar algo parecido com o que o quarto Haikage usa, porém sem a velocidade adquirida pelo elemento Raiton, mas sim pelas capacidades físicas aumentadas pelo aperfeiçoamento dos portões abertos. 8 triagramas, 64 palmas. Esse estilo de taijutsu provoca danos internos através de ataques ao sistema de circulação do chakra do corpo do adversário, posteriormente ferindo os órgãos que estão estritamente ligados à área que foi atingida, e isso fecha os pontos de passagem de chakra do inimigo. O usuário do punho suave pode criar uma confusão na rede de chakra do adversário. Esses pontos especiais são no total 361. E eles são interceptações na rede circulatória de chakra. Assim, pode-se à força abri-los ou fechá-los, da maneira que o usuário do punho suave quiser. Colocando os poderes adquiridos pelo Hachimon Tonko, o Neji poderia não somente abrir ou fechar os pontos, mas destruí-los permanentemente, aplicando injeção de chakra maior que a necessária para abri-los ou fechá-los, deixando seu oponente sem poder utilizar o chakra para sempre. Mano, isso seria um absurdo de apelosidade. Hakkensho Kaiten. Essa técnica utiliza o controle de chakra adquirido pelo treinamento do Junken para liberar uma enorme quantidade de chakra de todos os pontos de tenketsu do corpo do usuário, que serve para barrar ataques dos inimigos, criando um escudo rotatório de chakra ao redor do usuário e lançando para distância o ataque do inimigo ou quem estiver por perto. O usuário pode também controlar o tamanho e o poder da esfera para adequar-se de acordo com a situação. Obviamente, de acordo com a quantidade de chakra que ele possui. A técnica também é capaz de refletir os chakras de um oponente contra ele. Ou seja, o Neji, caso usasse um jutsu juntamente com a liberação dos portões, provavelmente seria capaz de repelir ataques poderosíssimos, como por exemplo o Rasen Shuriken do nosso querido Naruto. Isso porque a emissão de chakra seria absurdamente maior. Se fôssemos comparar com alguma técnica usada no anime, poderíamos pensar em algo como o Shinra Tensei que o Pain utilizou para destruir a Vila da Folha. Já pensou que massa isso seria? Palma de vácuo. Na prática, essa técnica é muito semelhante ao Kaiten, mas em vez de uma grande área, ele ataca apenas um alvo específico. Para realizá-lo, o usuário aponta precisamente para os pontos vitais do inimigo com seu Byakugan e libera um impulso com a palma de sua mão em alta velocidade. E isso cria uma rajada de vácuo compactado, usando o punho gentil, fazendo com que atinja os órgãos vitais do oponente, lançando os inimigos para longe com uma força tremenda, antes mesmo que ele perceba que foi atingido. Mais uma vez, se nós pensarmos nesse jutsu utilizando os poderes dos portões, poderíamos ver Neji fazendo um ataque devastador, bem similar mesmo ao que o Gai usou na luta contra o Uchiha Madara. Porque na prática, os ataques já se parecem. O que os diferencia de verdade é a pressão causada pela imensa velocidade que os 8 portões abertos dão ao seu mestre. Certamente, Neji poderia ter derrotado diversos outros oponentes importantes durante o anime com uma técnica desse nível. Para esclarecer por que Gai não passou esses ensinamentos para Neji, basta lembrar que, para utilizá-lo, o ninja tem que levar o seu corpo ao extremo nível de resistência, coisa que o Neji não fazia, pois o mesmo era muito focado e disciplinado em dominar as técnicas do seu clã. Gai viu que, por si só, Rock Lee já treinava o seu corpo até o extremo, fazendo assim
com que ele se tornasse capaz de dominar o Hachimon Tonko. Ou seja, o corpo do Neji não seria capaz de suportar a carga imposta por essa grande técnica. Deixa aí no comentário quem seria o melhor utilizando essa técnica. O Neji, caso treinasse a disciplina do seu corpo ao extremo, ou mesmo Rock Lee. Eu quero saber a tua opinião. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aí algum anime que você gostaria que a gente teorizasse, que a gente falasse sobre. Fica com Deus e a gente se vê no próximo episódio.